Seja bem-vindo à nossa aula de direção defensiva. Essa é a aula de número 1. Opa, adiantou um pouquinho o slide aqui, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Quem nos disse isso foi Albert Einstein. Legal, né? Treinamento de direção defensiva. O treinamento transforma as boas intenções em bons resultados. Somente um treinamento constante lhe faz um ser humano assertivo. O treinamento é a única forma de tornar excelente aquilo que se faz com dedicação. Meu nome é Marcos Becker, sou graduado em perícia criminal, pós-graduado em psicologia, bombeiro, instrutor da NFPA, técnico de segurança do trabalho e escritor. Aqui, 2 obras lançadas de minha autoria. Vamos ao conceito de direção defensiva. Esse novo treinamento, esse novo formato de treinamento, nós escrevemos, né? Foi tudo escrito, digitalizado, aquilo que a gente costuma verbalizar nos treinamentos, tá? De forma que, caso você não consiga ouvir os áudios ou tenha alguma restrição de ouvir os áudios, você possa também acompanhar todo o conteúdo, tá bom? Então, tudo que nós costumamos verbalizar, ele está escrito. Às vezes, eu vou apenas ler aqui, em alguns momentos, os slides e vou fazer alguns comentários, ok? Para que você possa acompanhar, então, tanto ouvindo, vendo o vídeo ou acompanhando pelo nosso material que está lá na plataforma. Vamos lá, então. Direção defensiva. O que é a direção defensiva? É o conjunto de medidas e procedimentos utilizados para prevenir ou minimizar acidentes de trânsito. Baseado na noção de que todo acidente sempre está presente, uma falha humana relacionado ou à negligência, imprudência ou imperícia. A direção defensiva pretende que o motorista que a emprega seja um elemento ativo na alteração ou eliminação dos fatores que possa vir causar um acidente. Legal, né? Imprudência. Agora vamos ver um por um, né? O que é imprudência, o que é negligência e o que é imperícia ao volante, tá bom? Lembrando que se caso você cometer um acidente, se caso você sofrer também um acidente, não só nos casos de cometer um acidente, mas para quem também sofre um acidente ao volante, dependendo de conforme for julgado aquilo, você pode responder por imprudência, negligência ou imperícia, ok? Imprudência ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Então, aquilo que foi determinado para oferecer segurança ao motorista, ele deixa de seguir aquilo. E aí ele sofre, né? Ele causa um acidente, nesse caso por imprudência. Negligência ocorre quando o condutor age com desleixo, quer com o seu carro, quer com o seu próprio bem-estar. Então, nesse caso aí, é negligência. Imperícia ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção e todos os conceitos e habilidades que a ela envolve. Nesses casos aí, então, ou é imprudência, negligência ou imperícia. E o Código de Trânsito Brasileiro, né? O CTB. Aí a pergunta, o que é o Código de Trânsito Brasileiro? Vamos lá? Se cair essa pergunta na prova, olha, grava bem aí. Código de Trânsito Brasileiro, CTB, é um documento legal que define atribuições às diversas autoridades e órgãos ligado ao trânsito do Brasil. Fornece diretrizes para a engenharia de tráfego e estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse complexo sistema. Considera-se trânsito a utilização de vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, tem como base a Constituição Federal de 1988, respeita a Convenção de Viena e o Acordo Mercosul e entrou em vigor em 1998.
né? Ainda falando em Código de Trânsito, definições, CNT é o Sistema Nacional de Trânsito, conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados, que são eles, né? Normativos. Quais os órgãos normativos? Aqueles que criam as leis, criam as normas, a parte legislativa, né? No caso, CONTRAN e CETRAN. Os executivos, SENATRAN, DETRAN, CIRETRAN, DENIT, o Departamento de Estrada e Rodagens e prefeituras. Fiscalizadores, as polícias rodoviária, Polícia Estadual Rodoviária, né, e a Polícia Militar. Então aí os órgãos fiscalizadores, né? Novos prazos para CNH 2023 já. CNH tinha o prazo de 3 e 5 anos do exame médico. Atualmente, agora, 10 anos para condutores de até 49 anos, 5 anos para condutores entre 49 e 69 anos e 3 anos para condutores a partir de 70 anos. Então, quem tem 70 anos, a cada 3 anos tem que renovar a CNH. Identificação do condutor infrator. Anteriormente era de 15 dias, passou para 30 dias. Então, se você emprestasse o seu carro para alguém, eu emprestar, né, seu carro para alguém, essa pessoa vir a tomar uma multa, agora você tem 30 dias para indicar quem era o condutor daquele veículo. Caso contrário, essa multa vai para você, né, para o dono do veículo. Então, tem agora 30 dias para indicar quem era o condutor naquela questão daquela multa, né? Nova pontuação, anteriormente o limite era de 20 pontos, passou a ser 40 pontos, mas existe diferença entre condutor profissional e condutor particular, né? Vamos falar um pouco de estatística no Brasil. O Brasil ocupa o segundo lugar do ranking dos países com pior trânsito do mundo. Isso aí é uma notícia negativa, uma notícia muito triste. Perde apenas para a Rússia. Lembrando que como que é feita essa contagem? Países que têm ali o seu código de trânsito interno, que tem as regras de trânsito, que tem leis de trânsito. Alguns países não têm muitas regras, então eles não conseguem aí mensurar isso. No caso da Rússia, há um código, né, russo, há um código lá nacional, e eles conseguem mensurar isso. Há muitos acidentes e o Brasil está apenas perde apenas para a Rússia. Então tá aí uma estatística triste, né? Não é muito legal esse número. Vamos lá? Existem estudos que demonstram que nós somos capazes de dirigir com o dobro de segurança do que temos atualmente. As técnicas de direção defensiva devem ser estudadas para contribuir para um trânsito mais seguro. Lembre da sua motivação e pratique. Mude as estatísticas. Legal isso, né? Requisitos necessários para se ter uma habilitação, para poder, né, ter aí uma carteira nacional de habilitação. No Brasil tem que saber ler e escrever, ter o número de identidade, uma identidade, né, o famoso RG e o CPF. Também tem que ter aí a imputabilidade. O que é imputabilidade? É poder receber a pena, ser capaz de receber aquela pena que a ele foi imposta, caso vir a descumprir alguma lei, cometer aí algum acidente muito grave. Então a pessoa tem que ter aí a imputabilidade, ter mais de 18 anos, lembrando que no Brasil os menores de 18 anos, eles não são imputáveis, tem que ter maior de 18 anos, ser aí capaz de receber essa pena, né? E as categorias das habilitações, né? A destinada a veículos de 2 ou 3 rodas. B, destinada a condutores que podem levar até 8 pessoas e limite de peso de 3.500, salvo exceções. Lembrando que 8 pessoas é fora o condutor, tá bom? 8 pessoas fora o condutor. Às vezes há uma confusão que 8 pessoas incluindo o condutor. Não, 8 pessoas fora o condutor, né? Categoria C, o condutor somente pode levar até 8 passageiros e pode levar mais peso do que na categoria B. Categoria D, o condutor leva mais de 8 passageiros, micro-ônibus, ônibus, né? Van, por exemplo.
Categoria E, pode dirigir unidades acopladas que excedam 6.000 quilos. Também pode dirigir as outras categorias, a D, a C, a B. E se ele for habilitado para motos de 2 ou 3 rodas, também vai poder dirigir, né, conduzir moto também. Mas lembrando que quem tem categoria E, às vezes não tem categoria A. Nesse caso, não pode conduzir motocicletas. Classificação dos veículos. Classificação dos veículos. Por tração. Ele pode ser automotor, elétrico, tração animal, propulsão humana, reboque ou semi-reboque. Então, a classificação pode ser por tração, espécie do veículo, veículo de passageiro, veículo de carga, veículo misto, veículo de coleção. O veículo de coleção é aqueles que têm a famosa placa preta, né? Veículos aí destinados à exposição, a colecionadores. Categoria, veículo de aprendizagem, veículo oficial ou veículo de aluguel. Estatura. Estatura, nesse caso, não é do veículo, é a estatura de criança, né? São algumas mudanças que houve aí agora para 2023. Para ir no banco da frente, não basta ter 10 anos, como era anteriormente. Precisa também ter estatura mínima de 1,45 m. Anteriormente, bastava ter 10 anos, mas agora também, somada à idade, precisa ter a estatura mínima de 1,45 m. Falando de estatura de criança, a gente vai lá para a estatura, né, das crianças em questão a motocicletas. Antes era permitido levar crianças a partir de 7 anos. Agora subiu de 7 para 10 anos. Então precisa também ter 10 anos para legalmente poder transitar com criança na garupa de motocicletas. Vamos falar um pouquinho agora sobre definição de vias. Definição de vias, né? As vias urbanas são divididas pelo Código de Trânsito Brasileiro em 4 categorias: trânsito rápido, local, arterial e coletora. Na seção de definição do Código de Trânsito Brasileiro, pode-se observar o que o Código entende como vias urbanas. Vias urbanas, vamos lá, isso é pergunta de prova, hein? Vias urbanas: ruas, avenidas, vielas ou caminho e similares aberto à circulação pública, situados na área urbana, caracterizado principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Tem alguns lugares que não tem já o imóvel ali, a casa construída, né, a rua de comércio, os prédios construídos, mas já há ali uma questão de loteamento. Já existe o loteamento para que futura construção de casas e lojas e empresas, né? Então isso aí é vias urbanas. Os 4 tipos de vias urbanas são vias de trânsito rápido, vias de trânsito arterial, via coletora, via local, tá bom? Então nós temos aí quatro tipos de vias, né? As vias de trânsito rápido. As vias de trânsito rápido possuem um acesso especial, sem interseções no nível, e não são ligadas diretamente a lotes, além de não apresentarem passagem direta de pedestre no nível da via. Então tem essa diferença. Elas não são ligadas aí aos lotes, né? Então são rápidas, vias rápidas. Elas não são ligadas diretamente a um bairro, a uma vila. E também não há passagem de pessoas no mesmo nível da via. Geralmente, para isso é utilizado as passarelas, né? Suspensa no alto, ou também a questão de túneis, né? Que passa por baixo dessas vias rápidas. Via arterial. As vias arteriais são avenidas que ligam 2 regiões de uma cidade. O Código de Trânsito Brasileiro define que elas são controladas por semáforos e que possuem intersecções em nível e que possibilita acesso a lotes e outras vias. A velocidade máxima de uma via arterial é de 60 km por hora. Opa, aqui já mudou um pouco. A via arterial, ela tem semáforo, tem passagem, por exemplo, de pessoas e cruzamentos no mesmo nível dela, né? E a velocidade máxima de uma via arterial é de 60 km por hora, né? Via coletora.
Como o nome sugere, a via coletora tem a função de coletar e redistribuir o trânsito pela cidade. Geralmente, elas ligam as vias arteriais e rápidas às locais. A velocidade máxima delas é de 40 km por hora, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Via local, destinada ao tráfego local. Este tipo de via não possui semáforo e é utilizado para acesso locais, em geral privados. Em poucas palavras, esse tipo é formado pelas ruas tradicionais, cuja velocidade máxima é de 30 km por hora, a via local. Então temos aí 4 tipos de vias, né? Muito importante a gente saber dessas questões. Definição de vias. Vias rurais, tem as vias rurais, rodovias e estradas. Enquanto as vias urbanas são divididas em 4 categorias, as vias rurais separam-se em apenas 2, rodovias e estradas. Apesar de possuírem uma subdivisão menor, elas também contam com regras distintas e bastante complexas. Vamos lá, rodovia. O Código de Trânsito Brasileiro define as rodovias como vias rurais pavimentadas. Em pistas duplas, a velocidade máxima é de 110 km por hora para carros, motocicletas e caminhonetas, e 90 km por hora para os demais veículos. Nas rodovias e pistas simples, a velocidade máxima é de 100 km por hora para carros, motocicletas e caminhonetas e 90 km para os demais veículos. Estradas. As estradas são os tipos de vias rurais não pavimentadas, seja de terra, cascalho ou areia. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima nesse tipo de via é de 60 km por hora. Distância para sinalização. A gente viu aí, nós vimos que as vias de trânsito rápido, arterial, coletora e local, vimos a diferença delas. E agora, caso aconteça um acidente, nós temos algumas regras para sinalizar isso, né? Velocidade. Então, eu tenho ali uma rodovia, se a velocidade dela é de 110 km por hora, se a pista estiver seca, aqui ó, pista seca, eu vou contar 110 passos para fazer a minha sinalização, para colocar o triângulo ou quebrar ali alguns galhos, caso seja possível, né? Se caso na via de trânsito rápido, ela é de 80 km por hora, nesse caso eu vou contar 80 passos longos, né, se a pista estiver seca. E se a pista estiver molhada? Nesse caso, se a pista estiver molhada, eu vou dobrar essa quantidade de passos. Lembrando, 110 km por hora, pista seca 110 passos, e em caso de chuva, neblina, fumaça ou à noite, eu vou dobrar isso para 220. O que é de 80, em caso de chuva, neblina, fumaça ou à noite, vai para 160. A arterial, em caso de chuva, neblina, fumaça ou à noite, vai para 120. E assim por diante. Se a pista estiver seca, é a mesma quantidade da velocidade da pista. E nessas condições mais complicadas, eu vou dobrar essa quantidade de passos, né? Dobrar. Outra estatística aí complicada, né, é a questão, no caso, do uso de celular ao volante. O uso de celular, ele tem causado e está causando muitos acidentes. Então nós temos aí essa questão desse slide que vai dizer aí que os acidentes causados pelo uso de celular, né, gera 154 mortes por dia, chegando a 50 mil por ano. Então é um número muito alto, é um número assim alarmante, muito preocupante. O valor da multa atualmente pelo Código de Trânsito Brasileiro, o uso de celular, né, ao dirigir, não é previsto como crime de trânsito, mas é classificado como uma infração administrativa gravíssima, que prevê multa no valor de R$ 294,47 e 7 pontos na carteira. É isso aí, grave, né?
Há tantos anos que já existe o celular e as pessoas ainda insistem em usar o celular no momento da direção. Isso é complicado, ok? Pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula de número 1. Espero que você tenha aprendido. Quem já sabia, sabe de novo. Quem não sabia, aprende, né? Só que agora chegou a hora dos nossos exercícios. Toda a aula eu vou finalizar como Rodovix, conscientizando para salvar vidas no trânsito. Agora é a hora do nosso exercício. Opa, temos aqui, ó, 4 perguntas. Primeira pergunta, olha lá, hein? Cuidado. Agora não pode ter erro, hein? Primeira pergunta. Baseado na noção de que todo acidente sempre está presente uma falha humana relacionado a imperícia, imprudência e a negligência. B. Perícia, prudência e a atenção redobrada. C. Seguimento das normas e legislações da via pública e privada do Brasil. Qual a resposta correta? Lembrando, ó, baseado na noção de que todo acidente sempre está presente uma falha humana relacionado a... não vou responder agora não, esperar, né? Pergunta de número 2. Qual é o ranking do Brasil em relação ao pior trânsito do mundo? Que posição que o Brasil ocupa? O Brasil está em 12º lugar de pior trânsito do mundo? O Brasil está em 2º lugar no ranking de pior trânsito do mundo? O Brasil ganha da Rússia em pior trânsito do mundo? No caso de mortes de pessoas, né? E aí? Qual que é a resposta? Difícil, né? Vamos lá. Número 3. Qual aparelho utilizado quando se dirige? Qual aparelho utilizado quando se dirige pode causar mortes no trânsito, podendo chegar a 54 mil mortes por ano? Qual aparelho que é esse? Resposta A. Opção A, né? Desculpa. Alternativa A. Aparelho de rádio sintonizado em FM nas rádios locais por onde se passa. B. Aparelho de ar-condicionado em temperatura baixas podem causar congelamento. C. Aparelho de celular pode causar acidente grave até atropelamento com morte. E agora? Vamos lá? Vamos para o nosso próximo slide para a gente poder ver a resposta, né? A pergunta de número 1, a resposta correta é a alternativa A. Imperícia, imprudência e negligência. A pergunta de número 2, a resposta correta, o Brasil está em 2º lugar no ranking de pior trânsito do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Complicado, né? E resposta, no caso a pergunta número 3, a resposta é C. Aparelho de celular pode causar acidente grave até atropelamentos com morte. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na aula de número 2. Espero você por lá. Um abraço!